Aí ele diz: e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, quando você busca a palavra, testemunho aqui, testemunho era uma forma de Paulo dizer, uma mensagem solene, qual era o tema de Paulo, qual era o assunto de Paulo. Esse homem que pregava, como nós vimos no capítulo 19, versículo 8, de Atos dos Apóstolos. Esse homem pregava ousadamente sobre o quê? Sobre o reino. Este é um ponto, irmãos, que precisa ser resgatado. Eu ouço muitas vezes as pessoas falando do reino, mas eles falam do reino como um chavão de retórica religioso. Eles não sabem o que é o reino. Eles não sabem o que é o evangelho do reino. Há poucos dias eu fui pregar num evento, e antes de pregar nesse evento, foi bem após a eleição. Algumas pessoas estavam conversando comigo, estavam falando do novo governo, do governo passado, e aquela confusão, e as pessoas estavam revoltadas, e eu falei, meu Deus, agora complicou tudo, porque o que eu vou pregar vai mexer com isso aí que eles estão falando. Mas tudo bem. Porque todo mundo, e agora porque esse novo governo vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal, é um extremo de ansiedade. Eu preguei justamente o capítulo 6 de Mateus, onde o Senhor diz, não fiqueis ansiosos. Ansiedade, nesse sentido, é incredulidade. Ficar ocupado comigo mesmo é que produz ansiedade. Por que as pessoas sofrem de ansiedade? Porque elas estão preocupadas com elas. Com elas. Hoje, vendo umas reportagens, eu fiquei pensando, está nojento, esse mundo está nojento, o nosso país está ficando uma coisa nojenta, irmãos. O ministro do governo falando abertamente, e ninguém está preocupado com isso, falando abertamente, isso é página de jornal, que uma das maneiras que eles estão estudando para diminuir o tráfico de droga é legalizar as drogas. Irmãos, eu não falaria isso para você se eu não tivesse tanta convicção do que eu li. Mas ninguém da imprensa vai questionar isso. Estão questionando outras coisas. Ainda estão falando de coisas do passado. Mas é assim. Nós sabemos que esse mundo está entregue a Satanás. Satanás, irmãos, é o príncipe deste mundo. Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo. Mas em mim ele não tem nada. E não deve ter também em nós. E sabe por quê? Porque o nosso reino não é daqui. Sabe por que os cristãos estão muito desesperados? Muitos cristãos estão tremendo, estão ansiosos, estão desesperados, porque o reino deles é aqui. Eu acho que eles têm que preocupar mesmo. Eu acho que eles têm que fazer tratamento psiquiátrico. Eu acho que eles têm que tomar remédio, sim. Eles têm que pedir ajuda a um psicólogo. Sabe por quê? Porque o reino deles é aqui. Mas o meu reino não é. O meu reino e o reino de todos nós que estamos aqui tem que ser aquele lá do alto. É lá que tem que estar o nosso coração. Se o seu coração estiver lá, você não estará ansioso. Você não vai entrar em depressão. Porque aquele reino é inabalável. E aquele rei que está lá, ninguém o tira do trono. Ele é sempre eterno para todo sempre. Então, meus irmãos, parece redundância, ou cúmulo da redundância, mas essa é a verdade. Por que os cristãos estão assim, hoje, ansiosos, desesperados? Porque não conhecem o reino. Não sabem o que é o evangelho do reino. Eu sempre procuro simplificar o assunto do reino em 3 esferas. A esfera presente, a esfera futura e a esfera eterna. Na esfera presente é só você ler Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Em Lucas 11, 20, diz que o reino de Deus está em nós. Lucas 17, 20 diz que o reino de Deus está acima de nós. Essas coisas se completam. Tem muito que se falar aqui, mas não é o meu tema. Na esfera futura, Apocalipse capítulo 20, nós temos o milênio, quando o Senhor Jesus reinará. Diz que Ele vai estabelecer o seu reino aqui, e durará 1000 anos. Isso é fato, está na Bíblia. Quero mostrar algo para você sobre isso.
No capítulo 2, versículos 26 e 27 de Apocalipse, diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro. Essa é uma promessa que vai se cumprir nessa segunda fase do reino. E depois, Apocalipse capítulo 20, e o versículo 6, diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, esta concernente à vinda do nosso Senhor Jesus. Sobre estes, a segunda morte não terá autoridade. A segunda morte é o lago de fogo. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Essa é